Lucas capítulo 10. Deus abençoe os irmãos do louvor, cada um dos irmãos. Lucas 10, irmãos. Muda aí isso. Obrigado. Lucas 10, 1. Quem achou, diga amém. Havendo passado esses acontecimentos, o Senhor nomeou os 72 e os enviou de 2 em 2 diante dele a todas as cidades e lugares que ele estava prestes a visitar. Vem, sentai-vos, igreja. Na sua Bíblia talvez está escrito 70, mas algumas versões, aqui em James atualizada, está escrito 72. Nos manuscritos mais antigos está escrito 72, né? Mas o tema é: a igreja precisa dos 70. Pastor, que título estranho, né? Mas está precisando. Este é um relato exclusivo do Dr. Lucas, do médico Lucas. Nos outros evangelhos não consta, só o médico Lucas registrou essa passagem, esse relato dos 70, né? Então nosso Senhor, quando Ele comissionou os 70, dá para entender que não era só os 12, tinha uma grande número de discípulos que andavam com Ele, porque de uma hora para outra Ele falou assim: olha, vamos separar 70, quem sabe falou para Pedro, Tiago e João, vamos fazer uma coisa, vamos separar 72 discípulos e vamos enviar de 2 a 2, né? Então ele tinha um grande número de seguidores. O Senhor tem muitos seguidores hoje em dia, irmãos. Pessoas que oram em casa, pessoas que estão em casa precisando de uma palavra, de um chamamento, de uma oração, de um testemunho. Qual era a missão dos 70? Você sabe? Vamos ver? A missão dos 70 era anunciar o reino de Deus. A mensagem central era: o reino de Deus é chegado entre vós. O Messias, o Salvador, aquele que havia de vir, ele chegou entre nós. Então os 70 iam com a missão. Qual que era? Preparar o caminho do Senhor, dizendo: o Messias, o nosso Senhor está chegando. E que eles tinham autoridade para fazer? Eles tinham autoridade para curar, ou seja, eles receberam autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, realizar milagres. Todos aqueles que criam em Jesus, os 2 chegavam num povoado, falavam: olha, Jesus está chegando, o Messias, o Salvador está vindo para essa cidade, logo ele vai estar aqui para falar com vocês. Quem acreditava, os enfermos eram curados, os demônios eram expulsos. Então as pessoas recebiam a bênção da paz, porque quando Jesus chegava, já imaginou aquele que foi curado? Quando Jesus chegava, aquele que teve o casamento restaurado, aquele que teve a vida transformada, quando Jesus chegava, a alegria que ele estava, ele queria falar com o mestre, ele queria ouvir a voz do mestre. Por quê? Porque ele foi abençoado por um discípulo. Ele agora queria, como disse João, 1 João capítulo 1, versículo 1, nós apalpamos o verbo de Deus. João diz: nós apalpamos, eu coloquei a mão, eu vi, eu toquei, não foi apenas crer, mas eu vi, eu fui testemunha ocular dos seus milagres. Então olha só, eles tinham uma dependência total da sua missão. Jesus ordenou que eles não podiam nem levar bolsa, nem uma sandália sobrando. Por quê?
eles tinham que focar na missão. A missão que era importante: oração, consagração, curar os enfermos, ver quem era o filho da paz, para poder dar a paz. Então a missão deles era enxergar quem estava precisando. A sua missão, irmão e irmã, é detectar quem está precisando. Você tem que saber aquele que está carente, que precisa de uma oração, que precisa de uma consagração, que precisa de um toque especial. E parar com esse negócio, Deus vai fazer. Deus vai fazer usando você. Eu quero que Deus faça me usando. Eu quero que Deus mande homens e mulheres de Deus, sim, mas eu quero que Deus me use. Fala, eu quero que Deus me use. Deus precisa te usar. Isaías, capítulo 6, versículo 1, ele viu o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono, e diz a Bíblia que ele viu a glória de Deus, e havia uma reunião no céu, e ele presenciou aquilo ali. E alguém em determinado momento, o Senhor disse: a quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ele estava tão focado em ouvir aquilo que falou: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque ele estava atento. Esteja atento ao que Deus fala com você. Quando havia uma rejeição da palavra, o Senhor mandou: olha, se alguém te rejeitar, você vai lá para o meio da praça, sacode, grita bem alto, que até o pó da sua cidade fica sobre vocês. Isso quer dizer que a culpa deles não serem abençoados, deles não receberem o milagre, deles não receberem as curas que Cristo haveria de fazer, era deles. Quando eu não sou abençoado, quando você não é abençoado, a culpa não é do seu irmão, a culpa não é minha, a culpa é sua. Porque eu não vou terceirizar a minha vitória. A minha vitória só eu posso conquistar. Deus deu a Josué, falei aqui na quinta-feira, poder e autoridade. Deus falou para ele: Josué, eu sou contigo, por onde quer que você for. Então somente medita na minha palavra de noite, ser forte e corajoso, vai conquistar a terra que eu dei a Abraão, Isaac e Israel. Josué ficou de braços cruzados, ou desembanhou a espada, preparou os guerreiros e mandou guerrear. Ele foi à luta. Lembra quando Caleb já estava com 85 anos, se não me engano? Ele já tinha mais de 80 anos. Ele falou assim: olha, Josué, você lembra naquele monte de Hebron, quando nós pisamos, nós fomos ver a terra prometida? Eu lembro. Pois é, quando nós voltamos, todo mundo que estava lá no deserto duvidou. Deus falou para Moisés: a terra que você pôs no pé é sua, eu vou te dar a tua descendência. Josué falou: lembra? Pois que Caleb disse: eu quero, que é meu. Tem 45 anos já tem mais de 80 anos, mas eu ainda tenho força para lutar, para entrar e sair. Me dá o que é meu, que eu vou conquistar o que é meu. Caleb não pediu uma terra limpa e arada, não, ele pediu uma terra que tinha gente habitando lá, os anaquins, os descendentes gigantes. Falei assim: eu vou lá e vou derrotar tudo, porque Deus é comigo. Você crê que Deus é com você? Você crê que Deus é contigo? Olha Lucas 10, 17, coloca aí para você ver quanto isso é maravilhoso. E voltaram 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios nos são sujeitos. Olha só, pelo nome de Jesus você pode vencer o inferno, você pode vencer todas as artimanhas do diabo. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Nem preciso saber, mas eu sei que tem um Deus que é maior que o seu problema, tem um Deus que é maior que a sua luta, que a sua dificuldade, e Ele prometeu que vai te dar a vitória no momento certo. Tiago diz: tudo que é bom vem de cima, descendo lá do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Por que a igreja precisa 70 hoje?
seara ainda é grande. Porque a seara ainda é grande. E ainda precisamos de trabalhadores. Porque os trabalhadores são poucos e cada vez se esgota mais. Sabia que nós temos igrejas no Brasil que não tem pastor para pastorear? Porque as pessoas não querem assumir compromisso. Sabia que tem muita moça sem casar, porque os homens de hoje é tudo frouxo e não quer assumir compromisso? É verdade. Claro que não são todos. Tem a minoria que cumpre com a vontade de Deus. O próprio Cristo diz que a seara é grande, poucos são trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores. Então o que eu preciso entender? Que há muitas pessoas precisando da salvação, da cura, estão esperando a sua palavra. Os 70 representam o quê? Os servos disponíveis, obedientes e comprometidos com a salvação. Os 70 representam aqueles que estão disponíveis a trabalhar na obra, a pagar o preço. Sabe qual é o melhor exemplo que tem de gente que quer pagar o preço? Não é Elias, não é Moisés, não é Abraão, não é nada disso. O melhor exemplo para mim de Gênesis Apocalipse se chama Eliseu. Quando Elias chamou ele, o que Eliseu fazia? Ele lavrava, arava a terra, né? O que ele falou? Dá um tempinho aí, espera um pouquinho, que eu vou matar os bois que estavam lavrando comigo. A tralha que eu usava para arar, vai ser lenha. Vamos fazer um banquete, porque arar a terra eu não vou mais, lavrar boi com boi eu não vou mais. Eu agora vou pregar o Evangelho, eu agora vou anunciar como profeta a palavra de Deus. Deus está precisando de homens e mulheres dispostos a pagar o preço. Cadê as mulheres? Cadê os homens de Deus que quer matar os bois e queimar a tralha? Que está te impedindo de servir a Deus? Jesus falou assim: olha, não leva alforje, que é aquele embornal pela capanga, onde ele levava alimento. Não leva alparca, que é sandália, porque aonde você chegar, coma do que pôr na sua mesa, porque digno é o trabalhador do seu alimento. A missão, ela é coletiva. Eles foram enviados de 2 a 2. É uma missão que um depende do outro. Olha só, um depende do outro. Por exemplo, olha, o pastor precisa orar, buscar ter comunhão com Deus, buscar a palavra, mas ele precisa também que a igreja, aquele grupo de oração que ora e intercede, para que quando a ministração acontecer, o Espírito Santo possa tocar no coração das pessoas. Então ele depende do povo que ora. Ele depende daqueles que estão clamando, né? O que é mais importante que o sermão? Segundo João Wesley, um dos maiores pregadores que já houve, mais importante que o sermão é só a comunhão com Deus. Aleluia. O pregador tem que ter comunhão com Deus. Ele tem que passar horas com a Bíblia na mão. Ele tem que passar horas de oração. Isso mostra que a obra de Deus não é para pouco, não. Está achando que é fácil pegar a tralha, como meu filho saiu com a mão na frente e outra atrás? Literalmente, não estou brincando, não. Dependendo da igreja, com 2 filhos pequenos, que nem eu fui, só que eu ainda tinha 3, né? Ele veio na barriga. Minha esposa estava grávida, gordinha, sempre animada, nunca vi essa mulher desanimada. E nós passamos lutas, dificuldades, e assim foi meu filho para Goiânia. Deus tem abrido as portas e vai continuar abrindo. Mas pergunta para ele se é fácil, né? Pergunta se é fácil. As pessoas que
anos 70, está achando que hoje ser pastor é como esses aí que andam de Land Rover, né? Que andam de carro novo, tem heliporto no fundo. Servir a Deus não é isso, irmãos. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus é servir o povo. Servir a Deus é servir o povo. Servir a Deus, a Bíblia diz: aquele que quer ser maior tem que ser o quê? Servo de todos, o menor. Isso, irmãos, é que é a diferença de quem serve a Deus e quem não serve. É você ver o homem de Deus que está disposto a pagar o preço. Porque se você tem lugar para você nessa obra, tem gente que está perecendo, espera por você. É só você dispor. Fala, eis-me aqui. Porque quando você se dispõe, 1 Coríntios 4, versículo 20, Paulo diz: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Os 70 voltaram cheios de alegria, porque cumpriram a palavra, porque fizeram a vontade do Senhor, porque Deus nos usou. E agora nós vemos algo importante nesse momento. A igreja precisa de homens e mulheres que queiram pagar o preço. Romanos 1,16. Cadê os 70 dessa geração? Porque o reino de Deus, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Não se envergonhe de ser cristão. Não se envergonhe de ser cristão. Estão debochando da nossa fé no carnaval e fizeram isso. Colocaram a família em lata de conserva. Colocaram a Bíblia em lata de conserva. Colocaram o pastor, o padre, representando as igrejas cristãs. Não tem importância. Como o Nicolas falou, aquele que está em conserva não perde. Glória a Deus. Eles tentaram abusar, tentaram debochar do povo de Deus. Mas alguém falou assim: já reparou que a foto que eles colocou da família na lata lá é uma família feliz? Então vamos continuar em conserva, vamos ser conservadores, defender a nossa fé, defender a família, né, defender o Evangelho, defender aqueles valores que valem a pena. Porque a pergunta ainda hoje é a mesma. A pergunta não é se Deus vai enviar, mas a pergunta é: quem está disposto a dizer eis-me aqui? Quem está disposto a abrir mão do seu conforto, do seu dia a dia, para fazer a vontade de Deus? A igreja cresce quando que seus membros, eles deixam de ser apenas ouvintes e passam a ser praticantes. Cristo diz, a Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes e não apenas ouvintes, enganando a vós mesmos. Quantas pessoas vêm para a igreja, ou escuta, mas nunca muda de vida. Por quê? Porque não põe em prática nada. Eu falo muito: pega a Bíblia, ora todo dia, leia a Bíblia todo dia. Se a sua vida não mudar, eu mudo meu nome. Ore e leia a palavra de Deus, ore em casa, ore no seu quarto, ore na família, abençoa seu lar, abençoa sua família, feche a sua boca, para de reclamar, para de falar besteira, para de falar coisas ruins da sua boca, porque a boca fala que está no coração. Eu duvido se a sua vida não vai melhorar. Mas que adianta você vir para a igreja, orar e buscar, depois que você só fica reclamando? É difícil, irmãos. Quando todo mundo tem um objetivo só tem um resultado. É vitória. Não é vitória. Eu te pergunto: você quer entrar para a história? Você quer fazer história? Você quer ter
ter seu nome escrito entre os heróis da fé dessa geração? Você quer ter o nome escrito no livro da vida, como daqueles que, lá a Bíblia diz, que lá na Cidade Santa tem 12 colunas, e no nome dessa coluna está o nome dos apóstolos. Você quer ter o seu nome escrito na coluna dessa geração, que você fez a obra, você evangelizou, você trabalhou, você deu o seu melhor? Seja um dos 70, irmãos, e vem fazer parte daqueles que querem fazer a diferença nessa geração. Querem, daqueles que fazem parte do grupo de oração, daqueles que fazem parte do grupo dos dizimistas, dos ofertantes. E porque é essa minoria que é ofertante e dizimista e que está em oração e consagração que mantém a igreja de porta aberta, que mantém a igreja com as contas em dias, que mantém a igreja fazendo o que ela precisa fazer. Quem faz parte dos 70 são aqueles líderes dos grupos familiares que nós vamos começar agora, no mês de março. Como eu falei, aquele que quer ser o líder dos pequenos grupos, eu quero ser o líder. Você só vai ter que orar e estudar, porque a apostila vem pronta, o alimento está mastigado, mas você tem que se dispor, ter tempo, orar, buscar. Ou você quer continuar como você está, morno, sem sal? Ou você quer fazer a diferença? Eu quero fazer a diferença. A nossa geração é uma geração chamada preguiçosa. A nossa geração é vencedora, vitoriosa. Onde é que você viu isso? A geração Z, que eu falei agora, é uma das gerações mais preguiçosa que tem. Meu filho Natanael, com 12 anos, já trabalhava e ganhava. Hoje, o menino está com 18, 19, 20 anos, depende do pai e da mãe. É ou não é? Tem uns que é um pouquinho mais. É a geração chamada geração Peter Pan, que não cresce, não quer assumir responsabilidade. O Senhor está procurando esses 70. A seara ainda é grande, há muitos precisando de salvação, nem todos são os 12, mas eu preciso entender, eu quero fazer parte daquele grupo que vai fazer a diferença. Eu quero fazer parte. Nem vamos ficar em pé. Eu quero fazer parte. Deus está chamando ainda hoje. Eu gosto quando Deus chama Gideão. E naquele dia que Ele chamou Gideão, Deus fez um chamado e apareceu 32 mil pessoas. Que maravilha, né? Muita coisa. É 32 mil, né? 32 mil pessoas foram. Gideão, Deus falou assim: Gideão, tem muita gente aí. Vamos fazer o seguinte: dá um grito aí, dá um berro aí. Quem for time de covarde vai embora. Quantos você acha que foi embora? Quase todo mundo. Ainda tem muito aí. Vai lá na água, manda cada um beber água. Aquele que beber água, como o cachorro bebe, põe ele de lado. E o cachorro bebe água? Ele agacha ali, lambe água com calminho. Mas aquele que bebe água rapidinho, jogando na boca, assim, está com pressa, separa ele. Ele está atento, ele bebe água com pressa. Só 300 fizeram isso. Só que os 300 servem, o resto pode mandar embora. Deus quer pessoas que estão atentas, que querem fazer a diferença. Pessoas que querem fazer a diferença nessa geração. Irmãos, nós precisamos fazer história, ao menos dentro da nossa família. A sua família tem que te ver como homem de Deus.
A sua família tem que ver como homem de Deus. Até nos filmes eles mostram isso. A criança, o pai não gosta que o filho veja o que ele faz, quando ele faz coisa errada, não é? Mas o seu filho, como o pastor Rogério pregou aqui nesse altar, precisa ver você com a Bíblia na mão. Ele tem que ver você dobrando o joelho para orar. Ele tem que ver você abraçando e beijando na boca a sua esposa. Quantos irmãos aí podem dizer amém? Amém. Que misericórdia. Pastor, por quê? Não estou falando beijinho, não estou falando beijinho, pelo menos tem que ser mais de 10 segundos. Por quê, pastor? Porque ele vai casar e vai falar: quando eu me casar, eu quero ser bem meu pai e minha mãe. Eu quero viver bem também. Eu quero ter uma família na igreja, eu quero orar, eu quero tratar minha esposa como meu pai trata minha mãe com carinho. Eu quero tratar o meu marido como a minha mãe trata meu pai. Olha só que diferença, hein? Eu sei que no final apertou um pouquinho, mas faz parte. Oremos.